mexe com o nosso emocional, então mais uma fase desafiadora que a gente realmente precisa ter um entendimento mínimo da situação para realmente ofertar segurança, ofertar conforto para os nossos bebês, para os nossos filhos, tá? A angústia da separação, ela é um estágio normal do desenvolvimento infantil. Normalmente, ela surge aí a partir do sexto mês, ela tem o seu auge por volta do nono mês, mas é possível que a gente possa encontrar essa angústia da separação até os 3 anos de idade. Muitas vezes essa angústia ela vai começar mais cedo quando existe uma mudança na vida do bebê. Então, por exemplo, a mãe que foi trabalhar, voltou para o trabalho, ou o bebê que foi para a creche, que foi para a escolinha, e aí sim ele começa a ter essa angústia da separação, que faz parte do estágio normal de desenvolvimento infantil. Porém, é uma fase que realmente traz sensações de sofrimento e de abandono por parte do bebê. É aquele momento em que o seu bebê, ele só quer você, normalmente nós, as cuidadoras principais, as mães, então ele só quer a gente. Se a gente sai do campo de visão, é muito choro, realmente é um choro de sentimento de sofrimento, de dor, e isso é pra tudo. Então, seja pra sair do campo de visão para buscar um copo de água, quanto o sono noturno, por exemplo. O seu bebê percebe que vai dormir, ele automaticamente já fica muito irritado e não aceita e não quer sair do colo, não quer sair do peito. Essa é uma fase em que essas emoções são reais. O seu bebê, ele realmente acredita que quando você some do campo de visão, você deixa de existir. Eles não têm o conhecimento de continuidade. Então, eles não conseguem entender que vai, mas volta. Some, mas aparece. Então eles não conseguem assimilar que minha mãe foi trabalhar, mas ela volta. Minha mãe foi buscar uma água, mas ela volta. E essa angústia traz esse sofrimento real e isso gera no bebê o quê? Insegurança. E nós já sabemos que um bebê que não se sente seguro, que não sabe o que vai acontecer a seguir, ele se sente incomodado e bebê inseguro, incomodado, não consegue relaxar. Bebê que não consegue relaxar, não entra em sono profundo. Então, é muito comum que quando o bebê ele entra nessa fase da angústia da separação, nós entramos em desespero, porque como ele não aceita ficar com ninguém, como que eu vou fazer minhas coisas? Como que eu vou pro trabalho? Como que vai fazer o sono? Na questão de dificuldade para relaxamento, eu posso gerar sim uma dificuldade de início de sono noturno. Então, lembra? Os despertares no início da noite estão muito atrelados a essa questão de agitação. Então, mesmo que o seu bebê ele consiga dormir, mas foi um início tumultuado, foi difícil conseguir um relaxamento, essa tensão inicial pode sim vir a gerar despertares no início da noite. Então é muito importante saber que essa é uma fase que faz parte, é uma fase natural do processo de desenvolvimento emocional da criança e à medida que eles vão começando a entender, compreender que mesmo separado, logo eles voltam a se reencontrar, aí a gente vai tendo um alívio dos sintomas dessa angústia. Tá? Então, é importante saber que a angústia da separação ela é um fenômeno psicológico, é comum nos bebês, nas crianças pequenas, então até os 3 anos, e é caracterizado por essa questão emocional muito forte. Então, é caracterizada por ansiedade, por medo, por desconforto quando eles estão separados dos cuidadores principais, que normalmente somos nós, né? As mães, tá? Então, entender que esse é um comportamento de uma resposta normal, de um desenvolvimento saudável, cognitivo da criança, que está aprendendo a diferenciar a presença e a ausência dos pais, que está começando a desenvolver a noção de permanência dos objetos das pessoas ao seu redor. Isso tudo faz com que a gente lide com esse processo de desenvolvimento de uma forma muito mais saudável, muito mais tolerante, tá? E existe sim formas da gente conseguir minimizar esse sentimento tão aguçado deles. Então tem como a gente deixar essa crise, essa angústia da separação menos intensa, tá? Lembrando que por ser parte de um processo de desenvolvimento, essa é uma fase que naturalmente ela vai sendo superada à medida que eles crescem. Então, conforme eles vão se desenvolvendo com segurança, com confiança, confiança no relacionamento com nós, as mães, aí sim esse processo vai passando, tá?
Para que a gente possa minimizar a angústia da separação em bebês e crianças pequenas, a gente precisa usar algumas estratégias que vão proporcionar segurança, conforto, confiança durante esse processo de separação. O mais importante é lidar com essas questões até os 3 anos. O auge é no 9º mês, tá? Então, ele começa por volta dos 6, vai até os 3 anos, mas o auge mesmo ali é por volta dos 9 meses. Então, assim, algumas maneiras de ajudar e minimizar essa angústia da separação, eu vou passar aqui agora pra vocês, mas o mais importante é que todas essas estratégias que eu vou passar aqui, que elas sejam guiadas pela empatia, pelo tempo, pela persistência dos pais em darem conforto. Então, não adianta eu querer colocar em prática o que eu vou passar aqui pra vocês, só que eu não tô com paciência, eu realmente não acho que seja, acho bobeira essa questão emocional. A única coisa que a gente consegue com isso, querendo impor o nosso ritmo, o nosso emocional, é frustração por todos os lados. Então, eu comecei essa live dizendo que a angústia da separação ela é um ponto emocional que está muito abalado para o seu bebê, tanto de confiança quanto de segurança. Então, se ao lidar com essa angústia eu também lido com pressa, eu lido com desdém do emocional do meu bebê, eu não vou conseguir fazer essa conexão emocional com ele. E não adianta, se eu não tenho conexão emocional, eu não confio. Eu não confio em ninguém, independente se é meu pai, independente se é minha mãe, independente se é meu avô, minha avó, meu melhor amigo. Eu não confio se eu não tenho conexão. Então, a nossa trajetória como mãe é vir entendendo, conhecendo, aprendendo, ensinando, é criar conexões com o nosso bebê. Na angústia da separação, essa conexão, ela precisa ser mais exacerbada, ela precisa ser mais evidente, porque é assim que a gente vai trazer conforto. A primeira forma da gente conseguir minimizar essa angústia da separação é estabelecendo uma rotina previsível. Saber o que vai acontecer no nosso dia traz segurança. Se o meu bebê está numa fase em que ele não confia em nada, ele não sabe se vai ser abandonado a qualquer momento, saber qual vai ser a próxima etapa do dia vai gerar conforto. Então, a gente precisa ter essa rotina estabilizada ao ponto de constante, ao ponto de condicionamento. Então, meu bebê ele já é tão condicionado à rotina que se eu faço tal movimento, tal atividade, automaticamente ele sabe o que vem a seguir. E o corpo dele, já condicionado pela minha repetição, já começa a produção hormonal para aquele momento, já começa uma desaceleração para aquele momento, já começa a ter respostas adequadas para o momento que eu quero que o meu bebê entre. Então é importantíssimo ter essa rotina funcionando. Para quem já tem, permaneça. Assim como a gente lida em qualquer fase de desafio, lembra? De forma que, por mais impossível que pareça, a gente mantém a rotina da melhor maneira possível nessa fase também. Para quem não tem uma rotina ainda estabelecida, agora é o momento de fazer, tá? Um segundo ponto importante para que a gente possa minimizar os efeitos dessa angústia da separação é o sempre se comunicar e se despedir de forma calma e afetuosa. Então é muito importante que, principalmente nessa fase, a gente não saia escondido dos nossos bebês. Então, a mamãe vai ali, e aí você sai para trabalhar e deixa ele com o cuidador. Ou, mamãe, volta, eu volto, filho, eu só vou ali pegar água e eu já volto. E eu não volto. Como é que eu vou conquistar uma conexão de segurança se eu tô mentindo pro meu bebê? Ele, novamente, ele não tem essa sensação de continuidade. Então, se eu falo que eu vou voltar, eu preciso voltar e provar que eu voltei. Porque se eu falo que eu vou voltar e eu simplesmente desapareço, na cabecinha dele eu só confirmei o que ele já imaginava que iria acontecer. A questão de ser abandonado, tá? Então, é muito importante que sempre, antes de você se separar do seu bebê, vai lá, com tempo, se despede do seu bebê, explica o que vai acontecer. Você pode usar palavras tranquilizantes, abraços, beijos e sempre mostrar para o seu bebê que você vai estar de volta. Então, assim, que tá tudo bem no seu bebê e ele vai ficar bem durante a sua ausência. Então, durante a sua ausência, amor, a mamãe vai trabalhar, tá bom? A mamãe ama trabalhar, faz bem pra mamãe. Você vai ficar com a sua vovó, você vai ficar com o seu papai, tá? Mas eu volto, tá bom? A mamãe volta e quando voltar eu vou vir aqui beijar você. Beija seu bebê. E é importante esse primeiro ponto de ter tranquilidade. Não adianta eu saio de casa às 7 da manhã pra trabalhar. E aí eu vou me despedir do meu bebê às 6h50. Eu vou ter 10 minutos pra
abraçar, acalmar, explicar, e muitas vezes eu já vou estar atrasada no relógio, e aí é rapidinho, beijo, 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 tcham, 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 tcham. Não funciona. Então, programe-se para ter esse tempo de explicação para o seu bebê, para que realmente você possa falar tranquilamente, falar com calma e que ele possa receber essa imagem, essa mensagem dessa maneira, com calma, com confiança. Um outro ponto importante é sempre usar transições graduais, né? Então, assim, se possível, vai aumentando essa separação. Então, isso é muito importante. Se eu vou voltar ao trabalho, eu já sei que eu vou voltar ao trabalho daqui 2 meses. Não deixar o seu bebê com a avó, com a babá, na escola, na creche, no dia em que você vai voltar ao trabalho. Então faz, sei lá, 6 meses que eu tô em casa com meu bebê, 4 meses, 6 meses. E aí no dia em que eu volto pro trabalho e que eu vou ficar 6, 8 horas longe dele, por exemplo, é o mesmo dia em que ele vai ter o primeiro contato com outro cuidador. Então é a primeira vez que ele vai ficar já de cara, sem mim, 8 horas seguidas. Imagina como fica essa questão emocional do bebê. É muita loucura. O seu bebê, ele não tem emocional preparado para uma condição como essa. Então, se você já sabe que daqui 1 mês, daqui 2 semanas, daqui 3 meses, bababá, eu vou precisar voltar ao trabalho, o meu bebê vai precisar ir para a escola, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar afastado um tempo, já vai se programando para gradativamente ir aumentando essa distância. Então, quem que vai ficar com o seu bebê? É a avó? Então, já vai todos os dias e deixa o seu bebê 1 hora com a avó. Meia hora. E aí, cada dia você vai aumentando mais esse tempo. Até que consiga chegar no tempo de 8 horas, por exemplo, mesmo que você ainda não tenha voltado para o trabalho, não tenha feito a cirurgia, não tenha feito a sua necessidade. Qualquer problema que der durante esse tempo em que o seu bebê está com um novo cuidador, você está disponível para voltar e responder a essa necessidade. Então, se o meu bebê, ele está precisando de mim, ele não aceitou bem, ele não ficou bem com a minha mãe, ele não ficou bem com a minha sogra, bababá, eu posso voltar. Se eu vou testar isso, já estando no trabalho, já estando em reunião, já estando não sei aonde, como é que eu vou sair do meu ambiente para voltar para poder socorrer o meu bebê? Eu não vou conseguir fazer isso. Então não adianta querer colocar o seu bebê já no primeiro dia, de cara, o tempo que tem que ficar afastado de você. Você pode ir treinando durante o dia, é numa brincadeira, em casa, ir aumentando esse tempo de ausência. Então, amor, a mamãe vai pegar um copo de água, eu já venho, tá bom? E lá da sala, lá da cozinha, onde ele não tem a sua visão, você vai falar, amor, mamãe tá aqui, eu já volto, tá? Mamãe tá aqui. E nisso, no primeiro dia, pega a água e volta. Quando voltar, a gente fala, amor, voltei. Viu? Mamãe voltou. Eu falei que eu ia, mas eu falei que eu voltava. No segundo dia, eu já enrolo mais pra pegar essa água. Deixa o copo encher, fico ali, eu bebo água lá, eu não trago para beber do lado dele. E ali eu vou aumentando esse distanciamento. Ritual de bom dia, fiz o ritual de bom dia com meu bebê? Deixa no berço. Seu bebê acordou bem, tranquilo, não tá chorando? Deixa no berço enquanto você vai arrumando as coisas, sai do quarto, escova seu dente, troca sua roupa, com o bebê acordado no berço. Para quê? Para que ele possa começar a trabalhar essa independência. Para que ele possa começar a entender que, mesmo separados, vocês ainda estão juntos. E esse é um processo natural da vida, tá? Um outro ponto é essa questão da confiança. Então, assim, a gente não pode mentir para eles, tá? Então, eu não vou mentir. Ah, a mamãe vai ficar aqui até, por exemplo, vai dormir. Durante a angústia da separação, muitos bebês, eles não querem dormir. Por quê? Ao dormir, eu perco a minha mãe. Então, nesse momento de sono, eu não tenho a minha mãe. E aí, eles começam realmente a sentir que o dormir afasta a mãe do bebê, que o dormir não deixa ele brincar, então que o dormir é algo ruim. Então é muito importante que eles tenham em nós essa confiança, tá? Então a gente vai sempre informar o que vai acontecer, nós vamos ser sinceras, então amor, agora a mamãe vai colocar você no berço, tá? E a mamãe vai sair, a mamãe vai lá pro quarto, eu vou fazer as outras coisas, e aí quando voltar, sempre avisando que você fez o que tinha que fazer e voltou para ficar com ele. Isso é muito importante, tá? Então, confiança. Você pode, nessa construção do vínculo de confiança, tenha vínculos fortes com o seu bebê através de interações positivas. Então, sempre falar com ele, explicar o que vai acontecer, brincadeiras, momentos de conexão emocional. Então, eu falo que esses momentos, por exemplo, na desaceleração, são extremamente importantes, não é? De beijo, de abraço, de palavras de amor, de palavras de carinho, porque tudo isso vai criando esse vínculo cada vez mais forte de vocês.
é um vínculo de confiança, de amor, de empoderamento. Não adianta eu querer que o meu bebê tenha autonomia, seja confiante, fique bem sozinho, se eu não exponho ele a esses estímulos. E quando exponho com medo. Então eu não consigo deixar meu bebê sozinho. Eu não consigo deixar ele brincando no tapetinho. Eu não consigo. Eu passo todas essas minhas inseguranças para ele. Então eu preciso sim passar confiança durante o processo. Tem que ter consistência. Não adianta, hoje eu começo um processo para minimizar essa angústia da separação, só que amanhã eu me perdi, não fiz, no outro dia eu fiquei cansado, não aconteceu. Não adianta. Se eu começo um processo, meu bebê aprende por repetição, eu preciso ser constante durante esse ensinamento. Então eu tenho que fazer hoje, eu tenho que fazer amanhã, eu tenho que fazer depois, eu tenho que fazer depois. Os resultados só vão vir depois de um tempo de exposição àquele ensinamento, tá? E dentro dessa constância, um outro ponto que é necessário ter constância durante o ensinamento é da autonomia. Então, a autonomia, além de fazer com que o bebê ele retorne ao sono sozinho durante a noite, a autonomia traz essa questão da independência do bebê. Então, é muito importante que desde sempre, desde qualquer oportunidade, o seu bebê tenha possibilidades de brincar no chão, de ficar no berço sozinho, de ter um momento dele, de retornar ao sono sozinho, porque tudo isso vai tornando um bebê mais independente. E aí muitas mães dizem que eu não aceito isso, porque bebê é feito para ficar no colo o tempo todo, bebê é feito para mamar o tempo todo, é feito para dormir em cama compartilhada, bebê precisa. E aí quando vem para a vida real, que é o retorno para o trabalho, que é a ida do bebê para a escola, que é a interação com outras pessoas, que é uma mãe que fica doente e precisa ser internada, só que o bebê é extremamente dependente daquela mãe e não aceita, aí sim vem o sofrimento. Porque esse bebê não tem independência nenhuma, não tem autonomia nenhuma e na hora que precisa, não sabe ficar sem a mãe, não sabe brincar sozinho, não sabe recuperar sono sozinho. E aí faz como? Então, para evitar, e vai acontecer, gente, a nossa vida hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que viva 100% dedicada à maternidade e mesmo assim pode acontecer de fatores externos virem e exigirem ali uma separação de mãe e bebê. Se a gente não preparou o nosso bebê para esse momento, com certeza vai ter muito sofrimento, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, quando pensar em autonomia, deixar o bebê no berço brincando, deixar o bebê no tapetinho sozinho, sair de perto dele para você poder tomar um café, para você poder almoçar, sentar com ele no colo o tempo todo, pensem nisso, tá? Liberdade, autonomia é amor. Ensinar, ajudar o seu bebê a se desenvolver numa capacidade incrível é amor, tá bom? E para que a gente possa aqui encerrar, é muito importante aquela forma, né? Aquela comunicação clara, transparente, sinceridade. Durante o dia, você pode brincar com o seu bebê de esconde-esconde. Então, no tapetinho, você tampa o rostinho dele com um paninho e pergunta, cadê o bebê? E aí você tira o paninho e fala, achou! Agora é a vez da mamãe sumir. Eu tampo o meu rosto e eu falo, cadê o bebê? Cadê a mamãe? Eu tiro, achou! Viu, amor? A mamãe volta. Quando eu chego do trabalho, a mamãe volta. Quando depois de um sono noturno ou de uma soneca, oi, meu amor, você dormiu tão bem, viu? A mamãe tá aqui. Agora é hora da gente brincar, agora é hora da gente mamar, viu? A mamãe prometeu pra você que eu ia estar aqui. Então sempre seja sincera. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer o ritual de bom dia do meu filho. Explica. Ó, a mamãe tá fazendo você naná hoje à noite, mas amanhã de manhã é o papai. É o papai que vai vir. E aí o pai, quando for, ele sempre explica. Ó, a mamãe saiu pra trabalhar. A gente muitas vezes pensa que eles não conseguem nos entender tão bem. E é incrível a capacidade que eles têm. E é incrível a forma como eles nos surpreendem, como são inteligentes, como eles entendem tudo o que é passado. Durante a fase de angústia da separação, além dessa conversa clara, de brincadeiras, né, mostrando para ele que vai, mas volta, além de sempre avisar quando você vai sair do campo de visão dele, você também pode ajudá-lo trazendo um objeto de confiança. É nesse momento que uma naninha, um ursinho, um brinquedo favorito, é nesse momento que esses objetos vão fazer esse conforto para o bebê. Então eu não tenho a minha mãe, mas eu tenho o meu objeto. E ajuda
demais. Esse objeto de transição é importante que ele seja incluído na vida do bebê durante o dia, durante o tempo acordado. É importante que esse objeto de transição ele crie também conexão com o bebê. Então, é durante o tempo acordado, é durante uma desaceleração, é durante uma mamada. Pega esse objeto, entrega pro bebê, esfrega o objeto no bebê, então no rosto, na boquinha, nas mãos. Se for uma naninha, um pedaço de camiseta da mãe, coloca entre vocês durante a amamentação, para que possa, além de pegar o cheiro da relação de vocês, para que também o bebê consiga se sentir mais próximo a você, mesmo quando não está. Tá? Esse objeto de transição, ele é de conforto, ele é uma forma de associação positiva, porque a partir do momento em que o seu bebê, ele tem um apego pelo objeto de conforto, ele não vai depender de você, ele não vai depender do pai, ele não vai depender de ninguém para autorregulação, para retorno ao sono. Então, vale muito a pena apostar em um objeto de conforto, tá? Ao adotar essas estratégias, proporcionar um ambiente seguro, afetuoso, previsível, você vai ajudar a minimizar essa angústia da separação, ajudar no processo de desenvolvimento saudável e ajudar para que o seu bebê ele tenha um sofrimento menor. Ah, então se eu fizer tudo isso, meu bebê não vai mais sentir? Vai, mas de forma muito menos intensa do que se a gente não fizer nada. E deixar simplesmente ali o meu bebê aprendendo a lidar com aquilo. Durante esses processos também de acolhimento, principalmente quando a gente fala de questões emocionais, é uma fase também importante de começarmos a nomear essas emoções, tá? Pessoal do Instagram, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui com vocês e vou dar continuidade com o grupo, tá certo? Até!